Bom dia, bem dispostos. Sejam bem-vindos ao melhor mês do ano, na minha opinião. Nesse 23º dia de uma vida com propósitos. Estava ouvindo aqui uma música, que essa música lembra muito o nosso grupo de oração, que é a música Sagrado Coração. Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como eu posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Esse é o nosso carnaval. Se as tuas mãos não estivessem sobre mim, como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. E nessa manhã desse dia 1º de março, nosso 23º dia de uma vida com propósitos, quero convidar você a entrar nesse clima de oração, nesse dia que nós vamos dedicá-lo ao Senhor, esse dia que está apenas começando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler o capítulo 23, que fala sobre como crescemos. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos envolver, que nessa manhã, cada um de nós que aqui está, comecemos essa manhã com a certeza e com o passo de fé, que estamos com o Senhor, que em Ti tudo podemos suportar e realizar. Então, que nessa manhã essa seja a certeza do nosso coração. O nosso capítulo, então, o título é Como Crescemos. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios capítulo 4, versículo 14. Não é à toa que é a semana do meu aniversário, então se vamos falar sobre crescimento, que seja na semana do meu aniversário, que é sexta-feira. Eu vou falar isso todo dia, porque eu amo falar que é meu aniversário. E ai de quem não me der parabéns, esquecer sexta-feira, hein? Deus quer que você cresça, bem disposto, bem disposta. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem, é verdade. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha ser meu discípulo, Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9, versículo 9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. De novo, gente, nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. Cuidado com os compromissos que você escolhe e com quem você escolhe assumir compromissos, tá? Eu vejo isso como profissional de saúde, até mesmo nas escolhas mais
importantes. Pessoas que decidem, talvez, pelo matrimônio sem avaliar muito, pessoas que decidem pela maternidade sem avaliar muito, pessoas que decidem por determinadas carreiras sem avaliar muito, e não seria diferente na nossa espiritualidade. Se você decide dizer sim a Jesus, se você decide dizer sim para seguir a Jesus, esse sim implica em muitas coisas, e nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso agora. Então, olha só, nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu te direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha se decidido seriamente a se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com o temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de ter pensamento, é um esforço de ter cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, mas não para conseguir um corpo. Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. A sua tarefa é juntá-la. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora a responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar o seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ela não entendeu as implicações eternas deste ato, como vimos nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. Gente, olha a psicologia aqui, e é total isso, tá? Olha só. Para mudar a sua vida, isso é um fato, prestem bastante atenção. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes dos psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. É bíblico o que os psicólogos ensinam. Imagine, é bíblico o conceito de tomar cuidado com os nossos pensamentos. Isso é o que eu, como psicóloga, preciso todos os dias durante os atendimentos compreender os pensamentos que os pacientes estão tendo e que antecedem determinados comportamentos que são prejudiciais, consequentemente,
sentimentos prejudiciais e também resultados de vida prejudiciais para eles. Imagine-se viajando de lancha num lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decide dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-lo manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Opa, peraí, gente. Peraí. Pronto. Ativei a Siri do computador sem querer. Você diz, eu vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. E é por isso que muitas coisas na sua vida você muda. Se você não trata a raiz do problema, não vai mudar. As nossas crenças não podem ser contrariadas. Então, aquilo na sua vida que você não muda, seja espiritualmente, seja comportamentalmente, você precisa de ajuda de um psicólogo e você precisa reconhecer isso o quanto antes se você quiser ver sua vida mudando para a direção que vai te levar para os resultados que você gostaria. E, por outro lado, você também precisa desse direcionamento do Espírito Santo de Deus e você precisa viver em constante relacionamento com Jesus para que você possa também mudar o seu discernimento e rumo espiritual, tá bom? A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, a sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 23. É o capítulo mais psicológico que vocês vão ver nesse livro e eu estou amando ele. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar? Ixi, peraí que meu personal chegou, só um segundo. Eu vou lá atender o telefone. Voltei, pessoal? Então vamos lá. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos.
que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14, versículo 20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo interno, é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte de comportamentos pecaminosos. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, versículo 5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros e não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, versículo 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais do que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé, e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento, um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículos 2 e 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2, versículo 12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Pensa aí, em que área você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Gente, esse capítulo também é incrível. Tem uns capítulos aqui que são maravilhosos e esse capítulo 23 foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, inclusive para vocês entenderem se na nossa vida secular, na nossa vida aqui no mundo, a gente precisa de auxílio profissional e precisa, não adianta você ter a sua cabeça dura e achar que você não precisa. Você vai ficar batendo cabeça por muito tempo ainda, por achar que você não precisa de ajuda, por não reconhecer que com a ajuda profissional você iria mais longe, você iria mudar aquele comportamento que você já bateu cabeça 1000 vezes tentando mudar. A gente não cura as emoções infantis sem o auxílio de um profissional. A gente tem um poder autocurador, sim, mas se tem uma coisa que você já tentou sozinho e não está conseguindo, reconheça. Você precisa de ajuda profissional, você precisa de um psicólogo. De um bom psicólogo, não é qualquer psicólogo não, tá? E a outra coisa é, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. A gente também não vai desenvolver a nossa espiritualidade sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, levem isso no coração de vocês, ouvindo isso de uma psicóloga e ouvindo isso de uma cristã como vocês, tá bom? Então, agora vamos preparar o dedinho aí para o print? Então, vamos, todo mundo pegando aí, preparando. Vocês vão fazer um print da tela e, por favor, vocês vão compartilhar nos stories de vocês, convidando as pessoas para participarem dos próximos dias. Hoje foi o nosso 23º dia, mas nós ainda temos mais 17 dias
dessa jornada juntos. Nós já passamos da metade do caminho, mas, gente, imagina, se uma pessoa assiste essa live de hoje, se ela ouve o que a gente falou hoje, já muda a vida dela? Se ela prestar atenção e abrir o coração, muda. Porque ela já vai buscar se relacionar diferente com Deus, ela já vai buscar ajuda profissional, tá bom? Então vamos lá, prepara o dedinho aí. 1, 2, 3 e já. Prontinho. E ó, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou hoje ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito esteja conosco todo o tempo para nos iluminar e nos conduzir por esses caminhos aqui nesse mundo, para que façamos a diferença na nossa vida e na vida de todas as pessoas que por ela passarem. Amém. Um excelente dia para vocês, um março lindo, um mês de março maravilhoso, tá bom? Para vocês. E que sexta-feira vocês me deem parabéns pelo meu aniversário. Beijo para vocês, ótimo dia, tchau, tchau.